Porque sabemos que a palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida, ela é alimento, é o combustível para nós caminharmos, é manual de instrução. E por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque é a própria pessoa do Senhor Jesus, amém? Nós não podemos somente tomar a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, mas este livro é a própria pessoa do Senhor Jesus, amém? Por isso que a palavra diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E entendemos que a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Foi isso que Jesus diz, a minha palavra é Espírito e vida. E nós precisamos de tomá-la no nosso espírito. Amém? Se você estiver com o seu telefone ligado, coloque no VibraCal, no silencioso. Ou se quiser desligar, pode desligar, não é? Porque para não atrapalhar o culto. Amém, irmãos? Convido então os irmãos a abrirem no livro de Romanos, capítulo 12. A palavra de hoje nós vamos falar a respeito como manter uma mente de vencedor. Uma mente de vencedor, mantendo uma mente de vencedor. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ser breve porque hoje nós estamos um pouco atrasados, mas eu creio que Deus vai nos dar a graça para a gente cumprir aquilo que Ele colocou no nosso coração, amém? Vamos todos então acompanhar a palavra de Deus. A palavra diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Pai nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, rendemos graças a Ti, meu Pai. Pai, nós abrimos o nosso coração nesta hora, para que a semente, ó Pai, que a Tua palavra venha gerar e germinar, ó Deus, ó Pai, no nosso coração, frutos, Senhor, ó Pai, frutos, Pai, que vem do Teu Espírito, frutos que venham permanecer para o Teu louvor e honra e glória. Pai, nós somos templo do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nós somos portador da Tua glória, meu Pai. Que a luz do Senhor venha transbordar, ó Deus, ó Pai, de nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, ó Pai, ser, ó Pai, luz deste mundo e sal desta terra, meu Pai. No nome de Jesus, toma a nossa mente. Pai, trazemos a nossa mente cativa ao Teu Santo Espírito nesta hora. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra, Pai, venha ministrar o nosso coração. Usa, ó Deus, ó Pai, a boca do pregador para falar aquilo que está no Teu coração, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou de algo muito importante para nós termos uma mente renovada, uma mente transformada constantemente, todos os dias. Então é interessante que Deus, um dia, Ele nos alcançou com a sua preciosa palavra. Ele colocou a sua preciosa palavra no nosso coração, quando nós recebemos o Senhor Jesus para as nossas vidas. Sabe que nós temos um adversário, aliás, eu vou falar de 3 adversários que o homem tem. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos de renovar a nossa mente, de transformar a nossa mente, para nós não conformar com as coisas que está neste mundo, que tenta nos atrair, que muitas vezes tenta nos, enganar, trazendo mentira, para que nós não venhamos a entender o propósito de Deus para nossas vidas. E no momento que nós não entendemos o propósito de Deus, o qual Deus nos criou, nós somos facilmente desviados do propósito de Deus. E é muito importante nós deixarmos que Deus venha transformar e renovar a nossa mente,
Porque quando nós transformamos e renovamos, que nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para nossas vidas. Amém? O importante, irmãos, é saber que mesmo ao seu redor aparentemente que há paz, mas a Bíblia diz que constantemente nós estamos em uma guerra. Eu quero hoje falar de 3 adversários que você tem. Todo homem tem. E se você ignorar que você não tem, você se tornará uma presa mais fácil para esse adversário. Tem muitas pessoas que dizem, eu acredito em Deus, mas eu não acredito no diabo. Se você não acreditar no diabo, não é que você acredita. Você precisa de saber que ele existe. Você precisa de acreditar em Deus. Porque Deus, ele vem nos trazer vida e vida em abundância. Mas aquele que é inimigo seu, e meu inimigo, o inimigo de Deus, ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Se você não percebe que esse inimigo existe, que está lá, muitas vezes dentro da sua casa, tentando trazer confusão, desordem, brigas, isso não é de Deus. Mas muitas vezes é o inimigo que tem entrado trazendo confusão. E você, muitas vezes não tendo essa compreensão, você vai lutar contra quem? Você pensa que o seu adversário talvez seja o seu cônjuge, ou talvez o seu filho, ou o seu empregado, ou o seu patrão. E muitas vezes você vai estar lutando de forma errada. Mas é necessário nós sabermos que nós somos capacitados para vencer todas essas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, eu quero lhe dizer que, de fato, você tem guerra, você tem batalhas. Agora eu te pergunto, você conhece onde está essa batalha? O que que você está enfrentando no seu dia a dia? Quem é o seu inimigo? Aliás, quem são os seus inimigos? Quem são os seus adversários? Quando nós falamos de guerra, fala de confronto, fala de atrito. E muitas pessoas, às vezes, estão tão desistidas da vida, estão tão abatidas, mas não sabem por que estão abatidas. Pessoas que estão vivendo tristes e não sabem por que estão tristes. Pessoas que têm tudo, mas quando ela olha para dentro de si, ela se enxerga como nada. Por quê? Porque nós temos um adversário. Nós temos 3 adversários. É tão interessante que normalmente a gente dá ênfase muito ao diabo. De fato, ele é o nosso adversário. E também adversário de Deus. Mas o primeiro adversário que eu quero falar para você nesta manhã, meu querido irmão e irmã. Você tem um adversário. Ele está mais próximo do que você imagina. Primeiro adversário que eu quero falar é a carne. São os desejos e as paixões que está aí, entranhado, que está enraizado no nosso corpo. Primeiro adversário, a nossa carne, é o adversário que constantemente tenta nos derrubar com os desejos que são contrários à vontade de Deus. E aqui é uma igreja que nós estudamos a palavra de Deus, Simone. E por isso que eu quero convidar você nessa hora a abrir nesse mesmo livro aí de Romanos que nós lemos no início, o capítulo 7, a partir do versículo 14. Romanos 7, 14. É importante você saber que o seu inimigo, ele está aí juntinho de você. Você não tem como separar dele até o dia que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja ou o dia que você morrer, de fato, fisicamente. Esse inimigo se chama carne. Romanos 7, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Bem algum. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por quê? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Meu querido, você tem um adversário, esse adversário é você mesmo. Que é o velho Adão, que é a carne que tenta guerrear contra a lei, o qual Deus colocou dentro do nosso coração. A sua consciência, você tem a convicção o que é certo, o que é errado. Mas a sua carne, muitas vezes, fala mais alto. E você precisa de entender o que tenta, e o que tenta te consumir com os desejos desenfreados são essas paixões carnais, que a Bíblia chama de concupiscência da carne, que são desejos fortes, que muitas vezes o seu corpo lateja e treme por fazer algo que é contrário à vontade de Deus. A carne, ela é traiçoeira. Ela nos engana trazendo desejos temporários e dizendo que aquilo vai ser bom, mas depois que você comete, aquilo se torna morte na sua alma, no seu coração. Você não tem alegria e muito menos a paz. São leis que Deus estabeleceu por causa de uma quebra de princípio lá no jardim do Éden. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Mas eu quero te levar mais profundo. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus que confronta. A palavra de Deus que ela vem, sabe, para... É tão interessante que a palavra diz que ela é espírito e vida, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por isso que nós precisamos de ler a palavra de Deus. Amém? Vamos no livro de Gálatas, um pouquinho adiante, você vai encontrar o livro de Gálatas. Estamos em Romanos, Coríntios, Gálatas. Depois de 2 Coríntios é o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nós lemos que há uma lei. E essa lei, a lei do pecado que gera morte, você não pode ignorar. Alguém aqui crê nessa lei? Ou você não crê? Quem não crê na lei, nessa lei que a palavra de Deus diz, levante a mão agora. Irmãos, se você quiser ignorar, você pode até ignorar, mas a consequência vai ficar. Quem crê na lei da gravidade?
Se você não crê, não faça o teste. Mas se quiser, pode fazer. Não pule de cima do prédio, mas simplesmente jogue um objeto de cima do prédio e vai lá embaixo ver o que aconteceu. Você vai ver que essa lei existe e você vai ver a consequência da lei da gravidade. A lei do pecado, ela também tem as suas consequências. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Vamos abrir um parênteses aqui para você entender. Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejo forte, desejo desenfreado. Isso é concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Diga, a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos. Não, mas a igreja hoje está dormindo. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa palavra, porque a carne milita, o que significa milita? Guerra. O que eu falei? Constantemente nós estamos debaixo de uma guerra. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Você constantemente está debaixo de uma guerra, mas quando você não tem o conhecimento da verdade, você vai pular do prédio toda hora e não sabe por que está se esborrachando lá no chão. Porque existe uma lei. E essa lei você não pode ignorá-la. Então, a palavra diz que aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque há uma guerra, há uma luta. Vamos continuar. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, quem não é tentado em uma dessas áreas que a palavra de Deus acabou de dizer? Quem não é tentado em ser avarento aqui? Quem não é tentado em ter inveja aqui? Quem não é tentado em ter ciúmes aqui? Hã? Quem não é tentado deixar pelo desejo carnal de satisfazer um prazer momentâneo na prostituição? Ah, mas eu não vou no bordel, não vou em lugar nenhum, mas o bordel muitas vezes está dentro da sua casa. Está lá dentro do computador. Está se prostituindo. Que desejo é esse? Desejo da carne. Irmãos, alguém já ficou assim com vontade de pecar e às vezes a carne tremendo? Eu já senti isso. Alguém já sentiu isso aí? Será que é só eu que sou pecador aqui nesse lugar? Irmãos, todos nós somos sujeitos a pecar, mas eu quero lhe dizer algo. A lei do Espírito da vida já faz parte de mim. Eu não posso deixar desejos carnais controlar a minha vida, porque se eu permitir, eu vou ser destruído. E eu já olho lá na frente, quando vem a tentação, eu já penso que aquilo ali está me levando para o buraco, lá para o abismo, onde que a morte está tentando puxar. Sabe por quê, irmãos?
O pecado, que muitas vezes tenta nos atrair, ele não vem feio. Ele vem bonitinho. Você acha que por que existe propaganda? Você acha que por que existe propaganda na televisão para fazer as pessoas a comprarem coisas que muitas vezes não precisam? Porque muitas vezes a propaganda, ela chama atenção mesmo e te dá prazer. Já viu, muitas vezes você está andando, dirigindo aí, talvez você não está nem com fome, mas de repente vem um outdoor, o billboard lá, aquele sanduíche, com aquela carne assim, com aquele bacon, sabe, aquela maionese, aquela coisa que você espreme assim, na hora que você abre a boca, chega a sair aquela água debaixo da língua. Aí na hora que você chega lá, você fala, mas parece que lá na fotografia o sanduíche era gostoso, era maior e aqui é pequenininho. E não é esse sabor que estava oferecendo ali. Mas eu quero dizer que o segredo, irmãos, é nós não deixarmos que esses desejos venham dirigir as nossas vidas. Isso é possível? Sim, é possível. Sim, é possível. No momento que você se enche de Deus e busca Deus e alimenta o seu espírito, a sua carne ela vai ficar fraca. Você tem duas maneiras. Se você quiser alimentar esses desejos, que nós acabamos de ler aqui agora, simplesmente toda vez que você sentir a vontade, começa a alimentar. E o que vai acontecer? A sua carne ela vai se fortalecer e o seu espírito vai ficar fraco. Mas então o que eu devo fazer? Se encher de Deus, se encher do Espírito, para que quando vieram esses desejos e sentimentos, você vai ficar, pode ser até tentado, mas você não vai cair na tentação. Porque ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Mas no momento que você decide omitir o pé como que é? No pau da barraca, e fala, agora eu vou pecar mesmo, pronto. Antes de você chegar lá, já pecou, porque a sua decisão de ir, já consumou o fato. Amém? Vamos avançar. Existe uma outra lei que nos condiciona e nos dá e nos traz capacitação para vencer essa outra lei, que é a lei do Espírito e da vida. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho só, antes de 1 Coríntios, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 4. Oh, glória! Por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida, irmãos. A palavra diz assim, agora, pois, já não há... Agora, pois, irmãos, às vezes eu tenho alguma... Porque eu li muitos anos uma versão de Bíblia, e na hora que eu vou ler, eu já estou memorizado, eu vou falar uma palavra, e aqui essa versão é outra, aí às vezes dá problema. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, meu irmão, você tem essa compreensão? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aleluias. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, meus irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando você está na cruz,
Ser crucificado significa crucificar a sua vontade e os seus desejos. Os nossos desejos, desenfreadamente, que muitas vezes vêm. Você precisa dizer, não, eu não vou aceitar esse desejo. Não sei se já aconteceu isso com você. Amanhã eu vou fazer jejum. Amanhã, segunda-feira, eu vou jejuar. Primeira coisa que acontece, alguém começa a fazer um café da manhã, e aqueles café da manhã gostosos, que é bacon, aquela coisa que, aquela fumacinha. Aí você fala, acho que eu vou deixar para amanhã, não vou fazer hoje não. Por quê? Porque muitas vezes, a sua carne, ela tem esse desejo. Se você dá vazão para ela, ela vai querer te dominar. Mas você pode dizer, não, eu preciso se encher de Deus para que esses desejos não venham controlar a minha vida. Amém? Porque a lei do Espírito e da vida, ela está superior à lei do pecado e da morte. Irmãos, somente quando nós andamos debaixo do Espírito, guiados pelo Espírito, que nós conseguimos executar a vontade de Deus para a nossa vida. Somente quando nós estamos cheios de Deus e permitimos Deus agir, é que nós conseguimos encher, sabe, e se fortalecer no Senhor. Eu pulei aqui, mas eu quero que você volte lá em Gálatas, capítulo 5. Porque ali estava falando da concupiscência da carne, mas lá também fala de nós enchermos de Deus e não aceitando que isso venha nos dominar. Gálatas 5, 24 até o 26, diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se você de fato um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem como vencer. Porque a morte de Jesus Cristo simboliza a sua morte. Simboliza que todos os seus pecados foram crucificados juntamente com Jesus. Mas é necessário que você venha morrer. Este homem pecaminoso que nós chamamos de velho Adão, que a palavra de Deus chama de velho homem, precisa de morrer. E muitas vezes eu até converso com certas pessoas e elas vêm conversar comigo. E eu vejo que ela está vivendo na carne. Tem dificuldade de caminhar no espírito. Você vai ver as obras da carne na flor da pele. Ciúmes. Sabe? O que eu deveria dizer é falar: morre. Morre, meu filho. Morre logo. Está fedendo. Porque defunto fede quando nós levantamos da cova. Sabe, irmãos, no momento que nós queremos viver a velha vida, aquela vida lá que nem compensa falar, os irmãos esteve lá no retiro, eu falei um pouco, né? Mas, meu irmão, esse homem morreu. Como se diz, morreu, não é? Mas tinha alguma coisa que era louvável? Tinha algo que era bom? Nem de se falar. Já é vergonhoso. Mas nós precisamos então de deixar que esse espírito de vida venha fazer parte de nós. Amém? Então crucifique essa vontade. Entenda que a morte de Jesus simbolizou a sua morte. Mas